no botãozinho, para cima. Boa noite, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, né? Que nossas mentes e corações fiquem em paz nesse momento, que é um momento só nosso, porque apesar de tudo que está acontecendo, as coisas que ficarem em casa, elas vão esperar até a gente chegar em casa, não é verdade? Então vamos estar aqui presente, porque quantas vezes nós vamos às palestras, né? Isso me inclui também. E às vezes a gente fica fazendo aquela lista, ai meu Deus, deixei a roupa dentro da máquina, ai não liguei a lavadora de louça, ai meu Deus, eu não tenho não sei o que lá, e aí esqueci de botar aquilo na lista das compras. E na verdade a gente fica fazendo uma lista de coisas que nós temos que fazer, em vez de absorver naquele momento, que é um momento nosso, que nós escolhemos estar aqui, né, os ensinamentos de Jesus. Então eu peço para que todos estejam aqui presentes, né, de corpo e literalmente alma, né, para que a gente possa juntos estudar. E é um prazer enorme estar aqui de volta nessa casa de luz, né, nessa casa de bênção, escutando eu falar de novo, tudo bom nas horas que vocês vão ganhar, tá? E assim vamos começar. Nossa amiga aqui, conforme ela já disse, nós vamos falar da questão 718 a 727, da parte terceira do capítulo 5, que é da lei de conservação, né? Privações voluntárias e mortificações. E por mais que a gente fale assim, Kardec está desatualizado, né? Como é que as pessoas ainda procuram privações voluntárias e mortificações, mas por incrível que pareça, as pessoas procuram, né? As pessoas ainda estão emocionalmente tão adoecidas, né? Que acham que tudo que passam ainda podia ser um pouco mais. E muitas das vezes nós não damos conta nem daquilo que foi planejado e programado, e não haveria necessidade dessa sobrecarga. E Kardec pergunta logo na primeira questão, que é a 718, é a seguinte: a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? E ele diz sim, porque sem força e saúde impossível é o trabalho. E o trabalho é uma das leis de Deus, não é a ociosidade. Uma das questões que os Espíritos nos trazem, que quando nós desencarnamos, a grande maioria tem um temor enorme e se sente envergonhado no plano espiritual pelas horas ociosas, pelas horas que não fez nada, pelas horas que não produziu, pelas horas que não se movimentou, por tudo aquilo que deveria fez e não foi feito em função de uma ociosidade. Então a lei do trabalho é uma das leis de Deus, é uma que a gente tem que realmente prestar atenção. Uma vez eu fiquei falando assim, ai meu Deus, estou dando tanta aula, tanta palestra, né? Porque a gente tem o nosso planejamento. Aí o meu mentor virou muito delicado e falou assim, olha só, você ainda está no arroz com feijão. Eu falei, nossa, eu já achei que eu estava, né, arrasando, nada, ainda estou ali rasteirinha. E os Espíritos mesmo falam, né, muitos poucos são os completistas, né? Muitos poucos são os que saem da encarnação fazendo tudo aquilo que tinha que fazer. Mas o que vem a ser a necessidade do corpo, né? São as necessidades básicas que a gente precisa ter para a gente manter o corpo com essa ferramenta aqui funcionando para o que a gente veio fazer nessa encarnação. Então, quais são essas necessidades básicas? A higiene, né? A higiene do corpo é uma necessidade, porque a falta de higiene nos traz doenças. Beber água, está meio complicado agora, beber água, né? Mas a gente tem que beber água, porque nós somos 80% água no nosso corpo. E é necessário que essa água faça uma limpeza realmente do corpo. Descansar. E descansar é diferente de dormir, né? Dormir é dormir, descansar é descansar. E há também a necessidade de dormir. A necessidade da alimentação, de preferência uma alimentação saudável, né? Para que não venha entupir suas coronárias, para que não venha elevar o seu diabetes, para que a gente não venha ter doenças que não precisaríamos ter em decorrência de uma má alimentação. Não precisamos chegar àqueles extremos, né? Que tem pessoas que chegam, mas que a gente tenha uma alimentação saudável, né? Comer o que tem que comer, legumes, verdura, carne, comer tudo que tem que comer numa quantidade que satisfaça o corpo. Tratamentos adequados de acordo com a nossa tecnologia. Se estamos doentes e temos aquela tecnologia, por que não utilizar, né? E o que foi inserido agora nesse grupo de necessidades básicas é a espiritualidade.
E eu achei muito interessante quando eu vi essa matéria, que a Sociedade Brasileira de Cartografia, não, por causa do IBGE, na área de cartografia, que ato falho, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela incluiu a espiritualidade como orientação para evitar doenças do coração. Isso aí foi um congresso que teve agora, 16 de setembro de 2019, como uma necessidade básica, para que a gente mantenha o nosso corpo saudável. E ali foi dito que é necessário que cultivemos os sentimentos de gratidão, de resiliência, ter a prática da meditação e do relaxamento, coisa que a gente sempre acha assim, né? Não tenho tempo, né? Não tenho tempo a meditar, até hoje não consegui, eu durmo antes, mas ainda vou conseguir, eu vou insistir mais um pouco. É porque a gente parece que é fácil, né? Não. Vou meditar, né? Não dorme, 2 minutos, não mais um. E isso é uma coisa que a gente nunca observou. Uma vez e esse grupo de médicos fez um estudo que as pessoas que têm fé, que oram, que têm o pensamento voltado a Deus, porque a forma que o plano espiritual tem de nos ajudar é quando a gente se liga a eles. E essa forma de se ligar renova as nossas células. Então foi constatado que esse grupo de pessoas que tem essa fé, essa oração, essa certeza do porvir, essa certeza que por mais que esteja ali e se for chegar a óbito, é porque assim também teria que ser, que nós temos que desencarnar de alguma forma, né? Uma vez eu perguntei para minha mãe, mas você não tinha essas coisas, o que você está tendo agora? Aí ela fala assim, de uma forma muito simples, meu filho, é assim mesmo, a gente vai ficando velho, vai ficando doente e morre. Aí eu olhei assim, mas é assim mesmo, né? A gente morre tranquilamente assim, né? E aí foi dito, e teve um estudo também feito na Fátima Bernardi, a coisa de uns 2 anos atrás, que um grupo de médicos pegou 2 grupos de pacientes. Um grupo não recebia preces e o outro grupo recebia prece sem saber que estava recebendo. O grupo que recebia prece não tinha infecções, o medicamento atuava de uma forma mais fácil, o acesso, te falei para esquecer? O acesso não saía toda hora. E o grupo que não recebia prece tinha tudo isso em grandes proporções. É claro que eles falaram que o óbito não teve assim, em relação ao óbito. Quem tinha que morrer, quem tinha que desencarnar, desencarnava. Mas o estado que você ia melhorando em função do grupo que recebia prece. Então isso é uma necessidade básica da gente agora. Orar, manter o pensamento elevado, ajudar sempre que pode, né? Vencer as nossas más tendências, que isso é muito importante, e a gente sempre eleva o nosso pensamento para vencer as nossas más tendências. E então vamos incluir a espiritualidade nas nossas necessidades básicas de agora, porque foram os médicos que disseram. E eu gostei de trazer essa informação, porque Kardec sempre falou, né, que a ciência vai ter que acompanhar. E se a ciência está dizendo que a prece, que a oração, que o pensamento elevado recupera o paciente de uma forma muito mais rápida, graças a Deus que já está se unindo, né, a religião com a ciência. E Kardec continua. Merece censura o homem que procura o bem-estar, né? E o que vem a ser bem-estar? Dito pelo dicionário: estado de satisfação plena das exigências do corpo e do espírito, sensação de segurança, conforto e tranquilidade. E aí os espíritos respondem: é natural o desejo de bem-estar. Claro, né? Todo mundo quer ter um bem-estar, né? Andar bem, comer bem, ter uma cama boa para dormir. E ele continua na resposta: Deus só proíbe o abuso por ser contrária à conservação. E o que vem ser contrária à conservação, né? Porque tem o uso e tem o abuso. Nessa vida que nós temos, rápida, que a gente tem que fazer absolutamente tudo, né? A gente tem que ser empresário, a gente tem que ser chefe de família, tem que ser mãe, tem que ser esposa, né? A gente chega em casa, tem uma outra jornada mais difícil que a gente tinha encarado lá fora. Então, os eletrodomésticos realmente é uma coisa maravilhosa para a gente. Enquanto a lavadora de louça está lavando a louça, você pode estar fazendo o dever de casa com o seu filho, né? Você pode estar tendo aquela conversinha,
que a gente que não acha que vai dar em nada, mas que na verdade é onde a gente começa a tirar as informações, né, dos filhos para saber com quem eles estão, o que eles estão fazendo, as atitudes, a forma de pensar, a forma de agir. E para isso você tem que ter tempo para poder estar nesse convívio, né? Enquanto a máquina de lavar está lavando a roupa, a gente pode fazer uma corrida, ir para uma academia, fazer um yoga, fazer uma musculação, né? A gente não precisa ficar ali pregada olhando para a máquina de lavar. O micro-ondas esquenta, ainda mais na minha casa só tem potinho. A gente pega o potinho, bota dentro do micro-ondas e ali fica muito mais fácil, graças a Deus. E tem o abuso disso tudo, né? Porque esse conforto também você pode levar para um lado ruim, né? Aquelas pessoas que se alimentam mal, né? Que tem excesso de lazer, aquela pessoa que fica sentado, emplastado no sofá, com todos os controles, ligando o micro-ondas, ligando ventilador, ligando ar-condicionado, trocando os canais o tempo inteiro, porque esse conforto não é para que a gente fique em pausa, né? Nós não nascemos para viver em pausa. O nosso corpo foi feito para ele se movimentar. Então, o conforto, o bem-estar, os espíritos não são contra. Eles são contra utilizar isso tudo para você não fazer absolutamente nada da sua vida. E o que acontece? Nós vamos nos tornando obesos e sonolentos, não é isso? Porque quanto mais você dorme, mais você quer dormir. Quanto mais você fica deitado, o seu corpo parece que cansa mais de ficar deitado. E hoje em dia nós vemos crianças, antigamente já via gente obesa adulto, né? Hoje em dia nós vemos crianças obesas, crianças gordas, crianças já com problemas de colesterol. Que isso antigamente era uma doença de pessoas já com uma determinada idade, que nem gente nova tinha. Então a gente tem que ver a diferença do uso e do abuso. Deus não é contra o conforto, o bem-estar, nem o lazer, nem uma alimentação, não é contra nada disso. O que é contra é você ficar emplastado e tornar daquele conforto que serviria para a gente poder ser utilizado em outras situações e não utilizar. E Kardec continua falando: são meritórios aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Nós precisamos piorar o que já está ruim, ou seja, é não tomar banho, não beber água, não se alimentar bem, não descansar, não falar, é tudo o contrário do que já foi dito. E os espíritos respondem: fazei o bem ao vosso semelhante e mais mérito terei. A gente não precisa aumentar a nossa dose de sofrimento. Nós, quando reencarnamos, nós já viemos com o nosso planejamento, com a nossa programação embaixo do braço. E esse planejamento é um planejamento difícil de fazer. Não impossível, porque nós já nos preparamos no plano espiritual. Mas quando nós chegamos aqui na Terra, né? Quando chegamos no planeta, e estamos na carne, fica muito mais difícil. Porque temos muitas coisas que nos distraem. Conforme os espíritos mesmo dizem, que nós não somos maus, nós somos muito distraídos, né? E aí nós esquecemos que estamos num planeta de provas e expiações, onde é surtido de situações que levam a gente a dor e sofrimento, né? Nós estamos num planeta em que o bem existe, mas o mal ainda prevalece. Nós não precisamos procurar nada para piorar. Precisamos só cumprir a nossa obrigação, né? Precisamos só estar rente àquilo que a gente já foi programado no plano espiritual. Aí a gente fala: mas eu não lembro. A gente lembra assim. A gente sabe quando está se desviando, tipo assim, gente, não era para ir para lá, não, era para vir para cá. Né? Quando a gente abandona os pais, quando a gente deixa a educação dos filhos, a revelia, porque nós somos responsáveis de despejar na sociedade um ser humano de bom. Nós temos essa responsabilidade, não só conosco, com a sociedade, de colocar lá pessoas honestas, íntegras e que venham ser exemplo para outros e modelos para que outro possa seguir. Isso é uma obrigação nossa. Se a gente conseguir isso, já está ótimo. E nesse planeta, nós temos rompimento de barragem, não é verdade? Ah, mas Deus, como é que não olhou para aquele grupo de espíritos? Aquele grupo de espíritos estava no lugar onde devia estar. Que Deus é Pai, Deus é amor e quer o bem de todos os filhos. Mas nós estamos aqui numa reencarnação de reparação e de arrependimento dos enganos feitos. Das águas contaminadas, né, que estamos vivendo agora, essa situação, que eu nem sei se a água mineral que eu compro, se ela realmente é uma água mineral, né, porque hoje em dia ainda tem isso, né, se utilizam dos frascos para botar a água da bica. Temos guerras,
Tem a corrupção que mina a saúde de qualquer país, levando a doenças, a falta de escola, a falta de hospitais. Uma grávida não tem o direito de ter o seu filho. É um momento tão divino da mulher, né? Da mulher ter que ter seu filho, dar a luz na rua, porque não tinha vaga. E em relação a isso, uma vez o jornalista perguntou para Divaldo o que ele achava do Brasil, como é que estava indo o Brasil. E aí Divaldo respondeu: está bem e na direção correta. E aí o jornalista deu aquele risinho irônico, né? Está bem, está na direção correta. Ele olhou assim para o Divaldo, e Divaldo, percebendo, ele continuou. E ele continua assim: abençoada a crise. O Brasil está indo muito bem, tudo está sendo desvendado, e só assim as coisas poderão ser consertadas, e assim poderemos resgatar os enganos do passado. Porque não dá para a gente ficar colocando o dedo só nos governantes, né? Todos nós temos a nossa participação. Todos nós, ainda tinha aquela época, né, que aquela frase horrorosa, coitada, que ele se arrependeu de conforme Gerson dizia, né, de levar vantagem em tudo, né? Ainda tinha e ainda temos muito essa mentalidade de levar vantagem, né? Ainda nós vemos assim, por mais que o mundo evolua, as pessoas andam parando o carro na vaga de deficiente paraplégico, né? De idoso, não respeitando as rampas. Depois que minha mãe se tornou cadeirante, gente, outro dia eu tive que andar 2 quadras, eu não conseguia passar para o outro lado com a minha mãe, porque as rampas de acesso para você tinha um carro estacionado. O ponto, aí você tem que descer a calçada onde os ônibus estão passando. Isso aqui, tudo é uma falta de educação nossa mesmo, né? E Jesus, o Espírito de Jesus Gonçalves, ele nos diz o seguinte: cada ser retorna à terra na lição que necessita. Então estamos no país certo, estamos no estado certo, que Rio e São Paulo é o eixo mais violento que nós temos no Brasil inteiro, né? Não estamos aqui à toa e nem estamos aqui a passeio também. Nós estamos aqui com a obrigação de tentar mudar, cada um dentro do seu núcleo, cada um dentro do seu espaço, fazer o melhor possível. Porque se a gente conseguir fazer o melhor dentro do nosso núcleo, eu costumo dizer, eu faço a caridade até onde minha mão alcança. Porque daqui para frente vai a sua mão, depois vai a sua mão, depois vai a sua mão. Não é assim que a gente faz? Cada casa espírita é um braço estendido para um grupo de pessoas que ali recebe consolo, recebe paz, recebe tratamento espiritual, recebe o apoio que está necessitando para poder continuar a sua caminhada nesse planeta. E aí, em função dessa frase de Jesus, eu me lembrei do livro Memória do Suicida. Aqui faz o curso também, né? Porque não se deve só ler esse livro, deve estudar esse livro. Esse livro de Ivone Pereira, eu até fiz uma pesquisa e é o seguinte: ele é considerado uma das 10 melhores obras espíritas do século XX, uma das melhores, de alto conteúdo doutrinário e que tem salvado muitas vidas. Ele é o 5º melhor. Então é uma obra que nós, depois do Pentateuco todo, que a gente tem que ler tudo, é a 5ª obra melhor e a gente tem que ler. Porque ali, em qualquer espírito daquele que é mencionado, a gente consegue se enxergar um pouco. Ano passado eu tive um grande merecimento de poder dar esse livro, Memória do Suicida, e aí eu estudei esse livro 8 anos, que a gente tinha um grupo lá no SEMA, que na hora da reunião pública sábado, o grupo de médios estudava. E quando eu fui dar aula, eu vi que eu não tinha aprendido nada. Fiquei impressionante, né? Assim, gente, eu não vi essa frase, gente, eu não vi esse parágrafo, que coisa, né? Por isso que eu falo que o livro é para ser lido mais de uma vez. E ali tem histórias de 5 espíritos suicidas: Camilo Castelo Branco, Jerônimo, João de Azevedo, Belarmino e Mário Sobral. Então eu escolhi o Mário Sobral, que é a história menorzinha, e nós não temos tanto tempo assim. E quem foi Mário Sobral nesse livro, né? Mário Sobral foi um tipo bem acabado, um homem bonito, rico, e que frequentava a boemia de Lisboa. Ele fez a faculdade, a Universidade de Coimbra, e era casado, e tinha 3 filhos, do qual ele abandonou em função
da paixão que ele teve por Eulina. E quem era Eulina? É uma afrodescendente da qual ele conheceu e se envolveu e largou tudo, porque o comprometimento dele estava na família, do qual ele abriu mão. E Eulina, depois de um determinado tempo, já não queria mais saber nada com ele. Já se cansou, e ele, desesperado por amor de Eulina, que Eulina não estava mais querendo ele procura Eulina na casa dela, e ela na cozinha fazendo lá as coisas, e ela vê que ela não queria mais ele de jeito nenhum, e ele vai e mata Eulina enforcada. E quando ele mata Eulina, ele entra em desespero tão grande do ato que ele cometeu, que ele vai e se suicida por enforcamento. Retorna para o plano espiritual da pior forma possível, que foi pela porta do suicídio. É recolhido e levado para o Vale do Suicida, porque o espírito que está no Vale do Suicida já está nas bênçãos, nas benesses de Maria de Nazaré, porque eles podem ser capturados pelos espíritos trevosos e fazerem deles escravos e transformarem em ovoides, e a situação ainda consegue ser pior. Então ele foi capturado pelos lanceiros, né, de Maria de Nazaré, levado para o Vale do Suicida, onde ficaram esses 5 na mesma caverna, né, passando por todo aquele processo do suicídio, porque eles vivem em looping, até que são resgatados e levados para o Hospital de Maria de Nazaré. Lá eles são cadastrados, né, porque tem que ser cadastrados. Depois de cadastrados, eles são levados para o hospital, onde é feita cirurgia no perispírito deles, para que eles consigam perder um pouco daquele cacoete. Eles passam por um tratamento psicológico, eles estudam. Quer dizer, não fica lá no plano espiritual, assim, achando, me suicidei, morri e acabou, né? Depois desse tempo enorme, que demora um período grande até que eles consigam a se recuperar, eles recebem alta e vão conhecer todas as colônias, né, os departamentos do Hospital de Maria. E aí chega um momento que você tem que reencarnar, porque ninguém vai ficar ali estudando e conhecendo o departamento a vida inteira, né? E o Mário Sobral, de todos, foi o que mais teve, assim, mais se arrependeu, mais ele vivia torturado em função do ato cometido. E ele é um dos primeiros que pediu para reencarnar. E aí é feita a programação reencarnatória dele. Porque não existe acaso na lei de Deus. Não existe sem querer e nem existe de repente. Eu acho muito engraçado quando as pessoas falam assim, de repente meu casamento acabou. O casamento não acaba de repente, né? Um filho também não se transvia de repente, né? Não foi o amiguinho que levou para o mau caminho. Então não existe de repente um acaso na lei de Deus. Existe um descaso, existe uma falta de observação, né? Existe uma falta de interesse de ter trabalho, porque criar filho é uma coisa que cansa, que é todo dia, o dia inteiro, toda hora falando as mesmas coisas e cruza os dedos para dar certo. E aí ele vem com o planejamento dele reencarnatório. E veio da seguinte forma, ele reencarna numa capital tumultuada do Brasil, num bordel, onde ele reencarna de uma prostituta, né? E essa mãe dá o Mário Sobral para uma lavadeira, e dando um numerário para ela no final do mês para poder tomar conta do filho. E ele vai para ser cuidado por essa lavadeira, e numa moradia muito modesta, que ali era um cenário de expiações seríssimas, ele já reencarna sem as duas mãos, porque ele no plano espiritual ele já plasmou, ele já estava sem as mãos, de tanto que ele tem enforcado Eulina e incomodado. E chega um determinado tempo, a lavadeira morre, desencarna, e a filha mais velha dela assume a criação de Mário Sobral e da menina, da irmã mais nova. E aí eu pergunto para vocês, quem era Eulina? Quem era essa filha mais velha? Era Eulina, a amante, né, afrodescendente, da qual ele mata enforcado, né? E ele, fora isso, ele ainda tinha uma tosse, uma irritação muito grande nessa parte, em função do enforcamento dele. Então aí você vê, aí a gente olha uma criança assim, num local desses, e a gente olha, meu Deus, como é que Deus deixa uma criança numa situação dessa?
E na verdade, que foi a pergunta que Camilo fez, né, condoído de ver o amigo dele naquela expiação que ele já estava. E o mentor virou e falou assim, não, ele foi amparado. Ele está na oportunidade da reparação, ele está na oportunidade do arrependimento. É nessa encarnação que ele vai conseguir dar uma alavancada, e não adianta porque nós temos que passar, Cometemos enganos em outras encarnações e viemos para cá, com um planejamento embaixo do braço, para cada um fazer o seu dever de casa, de preferência bem feito, daquilo que foi combinado e proposto no plano espiritual. Então, quando a gente começa a pensar, ai, minha família é horrível, não é. A definição de família no plano espiritual é a reunião de espíritos com dívidas inadiáveis precisando de reparação. E assim mesmo nessa família ainda vem espírito amigo, né? Vem espírito afim, para que as coisas não fiquem tão pesadas assim. E os espíritos ainda respondem. Meritório é resistir à tentação que arrasta o excesso e ao gozo das coisas inúteis, que foi que Mário Sobral fez. Ele queria ficar na boemia, abandonou a família, adquiriu uma amante e com isso a encarnação dele não poderia ter dado mais errado do que deu. E Kardec continua perguntando: é meritório de qualquer ponto de vista a vida de mortificações ascéticas que desde a mais remota antiguidade teve praticantes no seio de diversos povos? E os espíritos respondem: se somente serve para quem o pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo, seja qual for o pretexto com que atendam de colori-la. E como a gente adora adorar a nossa pílula, né? Às vezes a gente quer fazer um negócio que sabe que não é tão bom assim, mas a gente dá assim uma colorida naquilo e que tudo fica ótimo. Agora, qual a utilidade de uma pessoa fazer isso? Uma pessoa que resolve ficar sentado lá no Monte Everest, meditando sobre as dificuldades que o planeta passa. Isso vai adiantar alguma coisa? O que essa pessoa está fazendo para a melhoria do planeta? Essa pessoa conviveu em sociedade? Porque é assim que a gente cresce, né? Se esgrimando, né? É se arranhando e crescendo juntos. Porque o outro é a nossa ponte para a nossa elevação. É através do outro que a gente se melhora. Não é verdade? O que essa pessoa aprende? Não engarrafou, não teve a sua casa levada pelas águas, não teve que beber água com gosto de terra, não é verdade? Não teve que conviver em família, porque conviver em família é uma coisa difícil. Do que isso serviu? Nada, né? Qual a utilidade disso? Nada, também. E os espíritos respondem: privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, tal a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Quer se mortificar? Passa a noite acordado, cuidando de uma pessoa doente, dando remédio de homeopatia de 15 em 15 minutos. Não é isso? Meu filho só ficava bom com homeopatia. Gente, tinha hora que eu já botava a colher assim na orelha, no olho, de tanto sono que eu sentia. Quer se mortificar? Pega uma hora da sua vida e vai consolar uma pessoa, de preferência na hora da novela, que é uma coisa que vai ser uma mortificação maior, né? Quer se mortificar mais um pouco? Divide seu alimento dentro da sua casa com o seu próximo, que está do seu lado, com palmo de língua, morrendo de fome, e que a gente finge que não vê. Nós temos muitas formas de se mortificar, e essa mortificação ajudando o nosso próximo, do que a gente enfiar a cabeça na terra, né? E achar que dessa forma eu vou ficar meditando sobre as possibilidades de melhora ou piora do planeta. E eu trabalhei em Belfort Roxo quando eu era do Rita. Eu fui do Rita um tempinho, muito bem, pouquinho. Do Rita não, do Boa Nova. Boa Nova eu fui muito. E a gente ia, e como era uma sede emprestada, que era ali na Gávea, tinha um porteiro que tinha uma casa em Belfort Roxo, que nessa casa em Belfort Roxo, onde a gente fazia as atividades de domingo, de evangelização infantil, evangelização das mães. E ali, gente, como eu aprendi. Nossa, um dos lugares que eu mais aprendi lidando com a comunidade foi ali. Ali eu vi o verdadeiro óbvio da viúva. Ali, as mães chegavam com uma metade de ovo cozido
para dar para aquela mãe que só tinha um caldo muito ralo de feijão com alguns poucos caroços de arroz, para fazer a papinha da criança. Porque quem tem ovo em casa dá um ovo inteiro, não dá uma metade. Como ali eu vi pessoas chegando com um saquinho, com um punhadinho de café, com um punhadinho de açúcar, para outra pessoa poder dar para os seus filhos um café de tarde com pão. Se tivesse pão e manteiga para botar dentro do pão. Eu vi que eu fiquei admirada de ver duas mulheres dividindo esmalte para que elas pudessem fazer unha, para que a outra pudesse ganhar dinheiro naquela unha e comprar o seu esmalte. Ali eu fiquei impressionada o que é ajudar o seu próximo quando você não tem absolutamente nada. Eu vi mulheres que já tinham 3 filhos ficar com mais 2, 3 filhos da outra, para a outra poder dar faxina, para poder trazer um dinheiro para dentro de casa. Quer se mortificar? Faça isso tudo. Porque você já tem 2 filhos, ficar com mais 3, 5, gente, eu ia entrar em desespero. Às vezes eu fico com meus netos, que eu tenho agora 2 pequenos, gente, como cansa. E a pessoa ficava de bom grado. Uma delas, uma vez eu vi que, dá tempo, rapidinho, ela estava meio mal cheirosa, e aí eu chamei as mulheres para, porque eu deixei a evangelização e comecei a fazer a evangelização das mulheres depois que eu vi que o bebê chegou com a clavícula quebrada. Eu falei, gente, as mães precisam ser evangelizadas, né? E aí eu comecei a sentir algumas mãos cheirosas, e aí ela disse que a colega tinha chegado com um irmão com 3 filhos, que a mulher foi embora e largou. Como não tinha onde morar, foi para a casa dela, que ela dividiu a casa da seguinte forma: ela ficou com um quarto e uma cozinha, e o outro ficou com um quarto e o banheiro. Quando ela não tinha no banheiro, podia tomar banho. E foi aí que a gente começou a construir, a consertar a casa das pessoas de lá, através de doações feitas pelo Boa Nova. Então, isso daí, se mortificar, faça isso, né? Está com dinheiro sobrando, vai direitar a casa do outro, né? Vai dar comida, dá o que você mais gosta de comer e de vestir, porque dá o que sobra, você não está dando nada, né? E isso realmente é agradável aos olhos de Deus. E Kardec continua perguntando: será racional a abstenção de certos alimentos prescritos a diversos povos? Por exemplo, eu trouxe 2 exemplos. Na lei islâmica, para você matar o animal, você tem que ter todo um preceito para poder matar aquele animal, sabe? Você tem que ter umas frases para falar, um ritual para fazer, tem que ser, o animal tem que ser abatido por eles para poder receber o selo halal. Porque se não tiver esse selo, eles não podem comer essa carne, assim como os judeus. Tem que ter o selo kosher, que tem que ser abatido por eles. O rapaz tem que ter, já tem que ter ultrapassado a puberdade, tem umas palavras que tem que dizer. E aí a gente pergunta, isso tem importância para Deus? E Deus fala, se está fazendo bem a comida, permitir o homem alimentar-se de tudo que lhe não prejudique a saúde, tendo ou não tendo selo, concorda? Se tem selo halal, se tem selo kosher, alguns países que fazem essa distinção, isso para Deus não quer dizer absolutamente nada. Coma tudo que te faça bem, que você precisa. E ele ainda continua falando o seguinte, respondendo a mesma questão. Alguns legisladores, porém, com um fim útil, entenderam de interdizer o uso de certos alimentos e, para maior autoridade, imprimirem as suas leis, apresentaram-lhe como emanadas por Deus, né? Isso claramente está falando de Moisés, né? Moisés foi um grande legislador, ele foi responsável pelo povo hebreu, que caminhou com aquele povo durante 40 anos no deserto, né? Era um povo bárbaro, rebelde, sem higiene, sem moral, sem absolutamente nada, e ter que ter aquele grupo de pessoas enorme da caminhando com eles durante 40 anos. E a gente sabe que qualquer pequeno grupo a gente tem que ter regras, né, para que possa funcionar. Você vê que essa casa de luz aqui tem regras estabelecidas para que ela possa funcionar. E ele sabia que aquele povo era tão bárbaro que se ele não trouxesse as regras como de Deus, eles não cumpririam, né? Então ele estabeleceu como regras de leis divinas, leis civis, que era proibido no alimento comer carne de porco,
cavalo, camelo, coelho, caranguejo, lagosta, não podia comer carne de primeira, só de segunda e terceira, não podia misturar leite a nenhum outro tipo de alimento, porque isso tudo era para prevenção daquela espécie. Como na higiene, era obrigada a circuncisão, porque eles eram muito porcos, não tomavam banho e eram muito promíscuos. Então era um órgão que os homens morriam muito por falta de higiene, realmente. Então ele estipulou a circuncisão. Na sociedade, ele botou olho por olho, dente por dente, porque senão eu matava um da tua família, você vinha e matava a minha família toda. E aquela família toda é distinta. Só que essas leis ficaram para aquela época lá atrás. Para hoje ela não funciona mesmo. Porque Jesus mesmo diz que veio para ensinar as leis divinas e nos falou que as outras seriam transitórias. Como as nossas mesmas são transitórias. Né? As leis que elas serviram por um tempo, hoje em dia elas já não servem mais. E Jesus tem uma passagem que ele mostra claramente que essas leis, algumas de Moisés já tinham ficado ultrapassadas, quando os sacerdotes perguntaram para Jesus por que seus discípulos comem sem lavar a mão, né? Porque os judeus eles eram até exageradamente asseados. E Jesus responde: não é o que entra pela boca que suja o homem, mas é o que sai da boca é o que suja. O que sai da boca vem do coração. É isso que torna o homem puro, porque é do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, e isso está em Mateus. Então ali Jesus ficou bem claro que aquela lei já não servia mais, né, para aquele momento atual. E ele continua perguntando: a alimentação animal é com relação ao homem, contrária à lei da natureza? Né? Comer animais é uma coisa contra a lei de Deus? E eles respondem o seguinte: dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário o homem perece. Ele tem que se alimentar conforme o reclame da sua organização. E para isso a gente tem que ter bom senso. Né? Bom senso porque é a mesma coisa você dar um prato de salada para um estivador. Ele não vai ter condições de ter um trabalho tão pesado como aquele, tendo comido algumas folhas de alface e alguns pedacinhos de tomate. Ele vai precisar de arroz, de feijão, de farinha, de batata, carne, muita carne, para que ele possa ter sustância. Mas tem aquela pessoa que resolveu não querer mais comer carne. Então eu sugiro que procure um nutrólogo, né, para que possa fazer essa transição, porque é um desejo da pessoa não comer mais carne, né, de uma forma inteligente mesmo, né, de uma forma saudável. Que vai ao médico que te ensine a fazer as substituições da carne para ainda mais os veganos, que são mais radicais. E aí a gente pensa, Chico Xavier, aquele ser iluminado, ele comia carne, né? Ou ele bebia água? E aí tem no livro Chico e Emmanuel, em que Chico Xavier nos diz o seguinte: se eu não comer carne, eu fico doente. Não vou comer carne como se eu fosse uma fera à mesa, mas eu devo me alimentar. Meu corpo exige esse tipo de alimento proteico. Nós precisamos humanizar a doutrina. Nem demônios, mas também nem anjos. Somos homens e mulheres da terra. Agora, o dia que eu for promovido a anjo, ninguém sabe, porque a nomeação vem lá de cima. Então você vê que até Chico Xavier comia carne, por que a gente não vai comer, né? Eu sou normal, eu como legumes, verdura e carne. Tem dias que eu não como carne e não me faz mal, mas nunca experimentei não comer carne nunca, para ver se isso me faria mal. Porque eu acho que o equilíbrio da vida não tanto ao céu nem tanto à terra. Não é você comer um boi, né? Mas também não comer pedaço nenhum. A menos aqueles que não têm. Eu tenho a minha neta mais velha, ela não gosta do sabor de nenhuma carne. Então ela já veio assim, sem gostar do sabor. Ela não come porque é vegana ou porque é vegetariana. Ela come porque não gosta mesmo. E, já quase terminando, o Kardec pergunta: será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou qualquer outra por expiação? E aí os espíritos respondem: sim, se praticada essa privação em benefício dos outros. E isso me fez me lembrar de uma mãe da comunidade, em que uma vez a gente conversando, ela disse que ela já não comia carne há muito tempo.
porque ela lutava muito, então começou a contar as dificuldades, e ela dizia que ela tinha 3 filhos, que ela não ia comer carne e não deixar, os filhos dela iam comer menos carne. Então ela fazia o seguinte, ela passava nos lábios a carne, fazia assim e dava a carne para o filho comer e para ela já estava bom. Então isso é uma privação para o outro, né? E uma coisa que não foi tão grande assim, uma amiga da minha mãe, o marido dela teve uma doença que não podia comer, não podia tomar café, e eles adoravam café e aula, então amava. Ela chegava na casa da minha mãe, ela tomava café de balde. E aí ele não pôde mais tomar, e aí ela se privou do café dela, que ela adorava, em função do marido, que não pode. Imagina a pessoa que não pode tomar café, e café cheira, né? O café e a carne, eles são mais cheirosos do que saborosos, na verdade. Eu não vou continuar mais, porque eu vou chegar nesse ponto aqui, que eu queria terminar com uma coisinha. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem 11, no título que fala cuidar do corpo e do espírito, o Espírito Jorge, ele fala o seguinte: consistirá a maceração do corpo a perfeição moral? E ele responde o seguinte: não, a perfeição não está nisso, está toda na reforma, por que fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de o tornar dócil à vontade de Deus, e é o único de alcançar a perfeição. E Jesus mesmo disse, né? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a guerra. E essa guerra que ele falava era a guerra interna, que a gente tem que se dobrar, a gente tem que se humilhar, a gente tem que se mortificar. E nós temos vários exemplos que contemporâneos nossos, como Madre Teresa de Calcutá, um excelente exemplo de uma menina rica que larga o palacete dela para ficar recolhendo pessoas que eram jogadas à rua em Calcutá, porque enterrar era muito caro, e ela dava dignidade na morte dessa pessoa. Temos Irmã Dulce, Chico Xavier, que foi aquele amorzinho, todo amorzinho que a gente teve. Então, resumidamente é isso. Eu queria fazer um término, mas não vai dar porque o tempo acabou. Mas já foi dito que deveria ter sido dito. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, que saímos daqui renovados, que saímos daqui com um conceito diferente de caridade, de viver, de ser feliz, de prazeres da vida, né? Que a gente saia numa condição mais humanizada, que a gente consiga ser cada vez mais sim, sim, não, não, porque o mundo sempre vai nos oferecer uma porta muito larga, para que a gente escolha a porta estreita para passar, porque essa é a escolha, essa porta foi que Jesus nos indicou. Muita paz para todos.